Daniele Queiroz, sou médica anestesiologista, doutoranda em anestesiologia pela Universidade Estadual Paulista, orientando do Dr. Guilherme Barros, e hoje eu vim trazer para vocês o tema complicações da anestesia. Se constitui um tema muito amplo, visto que qualquer procedimento anestésico, qualquer procedimento cirúrgico, qualquer medicação anestésica ou qualquer paciente com suas particularidades, comorbidades, pode acabar desencadeando alguma complicação durante o intraoperatório. E por mais que o anestesiologista esteja preparado, inevitavelmente, durante a sua prática clínica, ele vai acabar se deparando com alguma dessas complicações. A definição de complicação da anestesia vai se constituir em um evento com desfecho desfavorável, associado à anestesia que ocorre durante o intraoperatório. E atualmente, a anestesia é considerada uma prática segura. Isso se deve ao fato de que, ao longo dos anos, houve um aperfeiçoamento das medicações anestésicas, da monitorização, também da implementação de práticas, como a instituição de protocolos, ou então a avaliação pré-anestésica, onde o anestesiologista pode conhecer o paciente previamente e, desse modo, programar uma anestesia mais adequada e mais segura para aquele paciente. Comprovando o que eu estou dizendo, um estudo publicado na Anesthesiology em 2009 revelou que ocorreu uma diminuição de 97% nas taxas de mortalidade relacionadas exclusivamente à anestesia, desde a década de 1940. E isso é um dado relevante, visto que também ao longo deste período a população se tornou mais velha e, portanto, com mais comorbidades. Mesmo assim, a anestesia se tornou uma prática mais segura. Atualmente, descreve-se que a taxa de mortalidade relacionada diretamente à anestesia está estimada entre 1 para 250 mil e 1 para 300 mil procedimentos anestésicos. Lembrando que as complicações podem estar relacionadas exclusivamente à anestesia ou exclusivamente à cirurgia. No entanto, a grande maioria dessas complicações elas são resultado de uma complexa interação entre a anestesia, a cirurgia, os fatores do paciente e também fatores humanos. Então, como eu falei, as complicações anestésicas incluem uma gama de situações que podem envolver qualquer parte do sistema humano, sendo as principais delas que eu vou detalhar aqui para frente são respiratórias, cardiovasculares, complicações neurológicas, renais, digestivas, reações alérgicas, hipertermia maligna, que é uma complicação relacionada diretamente aos anestésicos, relacionadas ao posicionamento durante a cirurgia e também devido a falhas no equipamento. As complicações respiratórias, desde os primórdios da anestesia, elas são complicações tanto das vias aéreas quanto dos pulmões que são relacionadas a uma elevada morbimortalidade no período transoperatório. São consideradas complicações frequentes no intraoperatório, onde uma análise de processo realizada pela ASA encontrou cerca de 34% desses eventos respiratórios adversos em todos os casos que eles analisaram. Uma das principais complicações respiratórias seria a obstrução faríngea, também chamada de queda de língua. O que acontece é que a maior parte dos anestésicos, eles promovem um relaxamento da musculatura faríngea e a perda do reflexo de manutenção da permeabilidade das vias aéreas, quando o paciente está anestesiado ou inconsciente. Essa obstrução ela pode ser resolvida com manobras simples, como a inclinação da cabeça e a elevação do mento, ou com a manobra de tração da mandíbula. Caso essas manobras não resolvam, pode ser necessária a utilização de dispositivos supraglóticos, como as cânulas de Guedel ou as cânulas nasofaríngeas, o que geralmente é suficiente para resolver esse quadro. Uma outra complicação que pode ocorrer no intraoperatório é o quadro de obstrução laríngea, também chamado de laringoespasmo. É uma complicação que requer atenção, visto que pode levar à queda da saturação e a situações graves, como, por exemplo, a parada cardíaca. Esse quadro ocorre devido a um estímulo nos nervos laríngeos superiores. Geralmente, esse estímulo vai ocorrer principalmente na extubação, na manipulação de dispositivos supraglóticos ou na presença de secreção da via aérea
Mas também pode ocorrer em outros períodos, como por exemplo um paciente com anestesia superficial, com estímulo de dor ou com estímulo de vísceras, sendo mais comum nesse quadro, principalmente em crianças. O que acontece é que devido a esse estímulo, ocorre uma contração da musculatura laríngea, levando ao fechamento das cordas vocais. O quadro de laringoespasmo pode ser um laringoespasmo parcial, como vocês podem observar na figura, onde as cordas vocais estão parcialmente fechadas, mas ainda permite um fluxo de ar. O que você vai observar o paciente fazendo esforço respiratório e apresentando um estridor. Já no caso de um laringoespasmo total, onde as cordas vocais estão totalmente fechadas, o paciente vai apresentar um esforço respiratório, mas sem nenhuma passagem de ar. Diante desse quadro, deve ser administrada a conduta imediata, que é o fornecimento de oxigênio a 100% sob pressão positiva. Na maioria das vezes, o quadro é resolvido com essa conduta. No entanto, em quadros mais graves, pode ser necessária a utilização de relaxantes musculares para que haja esse relaxamento da musculatura e a abertura das cordas vocais. Além disso, no intraoperatório, o paciente também pode desenvolver um quadro de broncoespasmo. Geralmente, os quadros de broncoespasmo, eles tendem a ocorrer naqueles pacientes já com história prévia de hiperreatividade das vias aéreas. Vai ocorrer principalmente como uma resposta ao estímulo da intubação e da laringoscopia, mas também pode ocorrer em outras situações do intraoperatório e deve-se tomar bastante atenção, visto que o quadro de broncoespasmo pode ser a resposta inicial, uma clínica inicial, no paciente que está desenvolvendo um quadro de anafilaxia. Então, você vai observar um quadro de desaturação, com presença de sibilos, também com aumento das pressões das vias aéreas, e deve-se, diante da situação, ser tomada a medida inicial de administração de oxigênio a 100%, de adaptação para a ventilação manual, para você observar a complacência desse pulmão, e abrir mão de drogas que são broncodilatadoras, como os próprios anestésicos inalatórios, os beta-2 agonistas, a aminofilina, além de fármacos alternativos como os antihistamínicos, os corticosteroides, ou a cetamina. E em quadros mais graves pode ser necessária a infusão de adrenalina intravenosa, bem como medidas de ressuscitação cardiopulmonar. Uma outra complicação também considerada grave durante o intraoperatório, que o anestesiologista sempre se preocupa e tenta evitar ao máximo, visto que apresentou uma mortalidade elevada, em torno de 40% a 60%, é a síndrome da aspiração do conteúdo gástrico. Uma revisão encontrou um caso para cada 8.600 procedimentos anestésicos. E o que nós sabemos é que o principal mecanismo protetor contra a regurgitação e a aspiração é o esfíncter esofagiano inferior. O que acontece é que uma boa parte das medicações anestésicas, como os opioides, o propofol e alguns relaxantes musculares, promovem o relaxamento do tônus do esfíncter esofagiano inferior e, portanto, o paciente sob anestesia perde a capacidade desse reflexo protetor. Algumas situações se constituem situações de maior risco do paciente desenvolver a síndrome da aspiração do conteúdo gástrico, como, por exemplo, pacientes sem o jejum adequado, pacientes em estados comatosos, com hérnia de hiato, gestantes, obesos, cirurgias de emergência ou pacientes com história de disfunção autonômica. Então, sempre diante de uma situação dessa, o anestesiologista tenta evitar ao máximo que o paciente aspire o conteúdo gástrico. Isso pode ser feito inicialmente tentando realizar bloqueios anestésicos ao invés de anestesia geral, de acordo com a situação, mas naquelas situações em que o paciente precisa ser submetido à anestesia geral, pode-se abrir mão de medicações procinéticas e antiácidas, visando aumentar a acidez, diminuir a acidez do conteúdo gástrico e diminuir também o volume do conteúdo gástrico, visto que é esse volume e essa acidez que vão determinar a gravidade e a mortalidade resultantes da pneumonite, do quadro de pneumonite que o paciente vai apresentar. Além dessas medicações, naquele paciente
onde o anestesiologista prevê que pode ter alguma dificuldade na manipulação da via aérea, deve-se optar pela intubação com o paciente acordado. Em algumas situações, o paciente não é colaborativo, ou então o anestesiologista não prevê nenhuma dificuldade naquela via aérea. Deste modo, opta-se pela indução em sequência rápida, que consiste na administração de medicações em bolos, de analgésicos, relaxantes musculares e hipnóticos, para que seja realizada a intubação com a insuflação do cuff o mais rápido possível, visto que o tubo orotraqueal com o cuff insuflado se constitui na maneira mais segura de prevenir a aspiração do conteúdo gástrico no intraoperatório. Além disso, o paciente também pode apresentar um quadro de edema pulmonar. O que acontece no intraoperatório é que vai ocorrer esse edema pulmonar de caráter transudativo devido a um aumento da pressão hidrostática. Geralmente, no intraoperatório, a causa desse edema pulmonar vai ser ou de causa cardiogênica ou por pressão negativa. No caso da causa cardiogênica, quando ocorre uma falha da bomba cardíaca, há um aumento dessa pressão hidrostática e esse edema transudativo. No caso do edema pulmonar por pressão negativa, o que a gente pode observar vai ser uma situação onde, durante a extubação, no final da anestesia, o paciente pode causar uma mordedura do tubo ou um quadro de laringoespasmo. E esse fechamento da via aérea faz com que aumente a pressão negativa intertorácica, fique muito elevada. Isso aumenta a pressão hidrostática e também provoca esse edema transudativo. A clínica vai ser semelhante em ambos os casos, onde o paciente vai apresentar um quadro de saturação e também pode apresentar uma secreção rosa copiosa no tubo. No entanto, é importante que a gente diferencie a causa, visto que o tratamento vai ser totalmente diferenciado de acordo com a situação que você determinar. Por exemplo, na causa cardiogênica, deve ser tratada a causa de base cardíaca, onde geralmente, além de suporte de O2, você vai fornecer também para o paciente os diuréticos, que não estão indicados no caso do tratamento para pressão negativa, visto que esse paciente que sofre edema pulmonar por pressão negativa é um paciente normovolêmico, que já ocorre uma perda de volume para o pulmão, e se for associada a diuréticos, você vai provocar uma desidratação maior ainda nesse paciente. Geralmente, o edema por pressão negativa é tratado com oxigenoterapia e fisioterapia respiratória. Costuma ter uma evolução benigna. Além disso, o paciente também pode desenvolver um quadro de atelectasia, onde a atelectasia é a ausência de troca gasosa devido ao colabamento dos alvéolos. Algumas situações são situações de maior risco, como, por exemplo, toracotomias, cirurgia no andar superior do abdômen, laparotomia, tempo operatório prolongado, dor pós-operatória, pacientes tabagistas, desnutridos ou obesos. E o anestesiologista deve tomar uma cautela, tentando evitar telectasias no pós-operatório, porque isso pode levar a quadros de saturação, febre. Deste modo, no intraoperatório, o anestesiologista tenta fazer manobras como as manobras de recrutamento ou a utilização de fração expirada de O2 menor do que 100%, além também da implementação da pressão expiratória final positiva, tentando evitar o colabamento desses alvéolos. Diante do quadro, o tratamento deve ser feito com analgesia e fisioterapia respiratória. Além disso, o paciente também pode apresentar no intraoperatório pneumotórax. Esse quadro de pneumotórax pode ser de modo espontâneo, sendo que alguns pacientes eles têm um maior risco para desenvolver pneumotórax espontâneo, como pacientes do sexo masculino com IMC baixo, tabagistas com DPOC. Pode ser um pneumotórax de causa iatrogênica, como por exemplo a punção de um acesso vascular que causa lesão na pleura, ou por barotrauma, onde o aparelho de anestesia pode estar com algum defeito, ou então por programação inadequada de parâmetros para aquele paciente. O paciente com pneumotórax vai apresentar um quadro de saturação, de dificuldade de ventilação, desvios traqueais
distensão venosa no pescoço, dependendo do grau do pneumotórax, pode apresentar inclusive colapso hemodinâmico. Então, diante da clínica e da necessidade de intervenção, deve ser feita uma drenagem torácica no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, isso para a descompressão imediata, e depois instalada uma drenagem permanente no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. Além disso, o paciente também pode desenvolver complicações cardiovasculares. Felizmente, as complicações cardiovasculares com repercussão hemodinâmica importante, elas são raras. E vão acontecer devido a uma falha do corpo em atender a demanda por oxigênio que está crescente durante a cirurgia devido à resposta neuromoral ao estresse cirúrgico. Então, se o corpo não consegue atender essa demanda, pode acabar havendo alguma das complicações cardiovasculares. Geralmente, os pacientes que têm uma maior incidência são aqueles pacientes que previamente já apresentam uma baixa reserva funcional, além daqueles pacientes que no pós-operatório podem apresentar quadro de dor e de tremor, que vão exigir mais oxigênio, desse modo também podendo desencadear complicações. A grande maior parte dos anestésicos, com poucas exceções, eles são depressores cardiovasculares. Então, deste modo, mesmo pacientes rígidos, quando são submetidos a procedimento cirúrgico, podem acabar desenvolvendo algum grau de depressão cardiovascular. Então, deve-se objetivar manter, durante todo o intraoperatório, a estabilidade hemodinâmica com monitorização adequada e se identificando qualquer alteração de frequência cardíaca, de ritmo cardíaco, de pressão arterial, de hidratação ou de saturação, deve ser tomado um tratamento precoce com o objetivo de evitar que essa complicação evolua para um quadro mais grave. Uma das complicações cardiovasculares mais comuns que nós vamos observar no intraoperatório é a hipotensão arterial. É um quadro que deve ser observado e tratado de modo adequado, visto que pode levar a complicações graves, como lesão renal, isquemia miocárdica ou infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. A maioria das literaturas vão definir hipotensão arterial como uma pressão arterial média menor do que 25% da pressão basal do paciente. Mas uma revisão sistemática já sugeriu que pode ocorrer lesão de órgão-alvo quando a PAM está abaixo de 80 milímetros de mercúrio por mais de 10 minutos, e que esse risco de lesão se torna cada vez maior à medida que a pressão vai ficando progressivamente mais baixa. Desse modo, deve-se tratar a hipotensão arterial de acordo com a sua gravidade e de acordo com suas consequências, com o objetivo de manter tanto a perfusão como a oxigenação adequadas. Além disso, o paciente no intraoperatório pode apresentar um quadro de hipertensão arterial. Aqueles casos de hipertensão arterial prévia ao procedimento cirúrgico devem ser sempre tratados e, sempre que possível, a cirurgia deve ser postergada até que a pressão arterial sistólica esteja menor do que 180 e ou a pressão arterial diastólica menor do que 110 milímetros de mercúrio. A fim de atingir esses objetivos, é importante buscar sempre manter a medicação antihipertensiva do paciente no pré-operatório e administrar medicações ansiolíticas como pré-anestésico. Durante o intraoperatório, algumas situações podem desencadear a hipertensão arterial, como, por exemplo, a laringoscopia, a intubação e a extubação, situação de analgesia inadequada, um plano anestésico inadequado, ou mesmo situações do próprio paciente, como doença hipertensiva específica da gravidez, tireotoxicose. E os quadros de hipertensão arterial devem sempre ser tratados porque podem levar a complicações graves, como lesão de retina, infarto agudo do miocárdio, AVC, acidente vascular cerebral, coma, convulsão. Além de mais, o paciente também pode apresentar no intraoperatório um quadro de isquemia do miocárdio, de infarto agudo do miocárdio, que são complicações que, quando presentes, são associadas a elevada mortalidade hospitalar. Geralmente ocorrem com um pico de incidência nos 3 primeiros dias de pós-operatório
e são mais comuns de acontecer naqueles pacientes que já têm uma história prévia de insuficiência coronariana. Os momentos de indução e de despertar da anestesia são os períodos mais susceptíveis para uma isquemia do miocárdio. E ela vai ocorrer por um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, bem como entre os eventos trombóticos e trombolíticos. Geralmente, no intraoperatório pode ser um diagnóstico difícil, porque as manifestações clínicas elas são inespecíficas, podendo o paciente apresentar um quadro de hipotensão inexplicada, ou de disritmia, ou de alteração do eletrocardiograma não específica. Então, o anestesiologista tem que estar bem atento para tentar diagnosticar e instituir a terapêutica o mais rápido possível. Além disso, o paciente também pode apresentar quadros de disritmias cardíacas, que geralmente no intraoperatório essas disritmias são quadros benignos, sem nenhuma repercussão hemodinâmica. No entanto, aquelas disritmias com repercussão hemodinâmica costumam levar à mortalidade, costumam ser quadros graves. Uma das situações que o anestesiologista pode se deparar seria, por exemplo, com ataque cardíaco sinusal, que pode acontecer num paciente ansioso, num paciente com tremor, ou num paciente com hipertireoidismo. Também pode acontecer de você encontrar um quadro de bradicardia sinusal naqueles pacientes atletas ou um quadro de hipotireoidismo. Estes sístoles atriais ventriculares podem estar presentes em pacientes usuários de álcool, de drogas, de cafeína. Também pode existir um quadro de taquicardia supraventricular paroxística, onde pode ser suspeitado de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Um ritmo de fibrilação atrial, às vezes, é bastante comum naqueles pacientes com DPOC, por exemplo. Além desses pacientes com doença de base, essas disritmias podem ser desencadeadas no intraoperatório por situações próprias do intraoperatório, como, por exemplo, hipóxia, hipercarbia, hipotensão, hipertensão, hipotermia ou hipertermia, presença de catéteres centrais, pacientes com anormalidades metabólicas e eletrolíticas, além do que os próprios agentes anestésicos podem desencadear. Desse modo, deve ser identificado e tratado de acordo com a repercussão clínica. O paciente também pode apresentar quadro de tromboembolismo venoso no intraoperatório, que vai se constituir desde uma trombose assintomática até um quadro de tromboembolismo pulmonar. São classificados como a terceira causa mais comum de morte em pacientes hospitalizados. E existem situações consideradas de risco, como, por exemplo, relacionadas ao paciente, como pacientes idosos, obesos, com história de tromboembolismo prévio, pacientes com varizes de membros inferiores, pacientes gestantes, puérperas, em uso de terapia de reposição hormonal ou de anticoncepcionais orais, bem como algumas cirurgias têm um maior risco para tromboembolismo venoso, como as cirurgias pélvicas, cirurgias abdominais, cirurgias oncológicas. E na identificação de um paciente de risco para tromboembolismo venoso, deve-se tomar a conduta de estabelecer uma profilaxia, que pode ser farmacológica, com o uso de anticoagulantes profiláticos, ou não farmacológica, com o uso de meias compressivas ou dispositivos pneumáticos no intraoperatório. No quadro de tromboembolismo periférico, você vai observar no paciente edema, dor, eritema, dilatação de vasos. Já no quadro de tromboembolismo pulmonar, você pode observar um quadro de saturação, aumento de pressão das vias aéreas, dificuldade da ventilação, até um colapso cardiovascular. Diante da suspeita clínica, é importante iniciar a terapêutica o mais rápido possível com a anticoagulação plena. E naqueles pacientes onde não está indicada a anticoagulação pelo risco elevado de sangramento, a implantação do filtro de veia cava inferior. Além disso, no intraoperatório, o paciente também pode apresentar um quadro de embolia gasosa, onde é uma situação em que ocorre a entrada de um gás, que geralmente é o ar, para o sistema venoso,
a favor de um gradiente de pressão. Isso pode ocorrer, por exemplo, numa cirurgia onde o paciente está em posição de cefaloclive e grandes leitos venosos estão abertos. Além disso, pode ocorrer também em cirurgias cardíacas, cirurgias de ressecção hepática, artroplastia de quadril, cesarianas, insuflação inadvertida de CO2. Mais raramente, mas também é possível, na técnica de perda da resistência na peridural, além de pacientes que estão sob trauma torácico. Diante da identificação do quadro, é importante que se identifique o local de entrada do gás, esse local seja coberto com solução fisiológica e, se possível, para tentar reduzir o ar que está no sistema, aspirar através de um catéter que esteja no ato direito. No intraoperatório, o paciente também pode desenvolver alguma complicação renal. Eu vou citar para vocês a principal complicação renal que acontece no intraoperatório, que é a lesão renal aguda, onde é uma complicação que deve buscar sempre ser evitada, porque quando ela se desenvolve, aumenta o tempo de internação, aumenta a mortalidade no paciente, além de aumentar o risco de hemorragia digestiva alta, de infecção pulmonar e de sepse. E pode ser causada tanto por fatores diretos, como, por exemplo, os anestésicos inalatórios, os anti-inflamatórios não esteroidais, alguns antibióticos, o uso de coloides, a transfusão sanguínea, ou por fatores indiretos, como hipovolemia, hipotensão, o próprio estresse cirúrgico, bem como o uso de contrastes. E geralmente no intraoperatório, a causa da lesão renal aguda vai ser por necrose tubular aguda, na metade dos casos, mas também pode ser por lesão pré-renal ou de causa pós-renal. As cirurgias que apresentam maior risco para lesão renal aguda são as cirurgias da aorta, tanto torácica quanto abdominal, porque em algum desse tempo dessa cirurgia é necessário haver um clampeamento da aorta e nesse período a perfusão para o sino vai estar ausente, causando maior risco de isquemia e de lesão. Além do mais, também é possível que ocorra na cirurgia cardíaca devido ao estresse da circulação extracorpórea. Diante da identificação de um paciente de risco para lesão renal aguda, deve-se tomar medidas como evitar medicações nefrotóxicas, promover uma monitorização adequada, tentar garantir sempre a volemia, para tentar manter pressões arteriais médias maiores do que 60 mm de mercúrio e débito urinário maior do que 0,5 ml por quilo por hora. O paciente também pode apresentar quadros de complicações digestivas, sendo a principal dela náuseas e vômitos pós-operatórios, que é considerada a principal complicação anestésico-cirúrgica no pós-operatório, tendo uma incidência de cerca de 30% para todas as populações de cirurgias, e naqueles grupos de alto risco, a incidência chegou até 80% dos pacientes. Existem fatores de risco associados tanto aos pacientes quanto às cirurgias, sendo que, diante desse fato, a Apfel desenvolveu uma tabela onde apresentou 4 principais fatores de risco, atribuindo 1 ponto a cada fator de risco, sendo eles sexo feminino, paciente não fumante, com antecedência de náuseas e vômitos pós-operatório e uso de opioide. A presença de um fator de risco aumenta o risco de náuseas e vômitos para 10 a 20%. 2 fatores de risco, 40%. 3 fatores de risco, 60%. E 4 fatores de risco, até 80%. Aqueles pacientes que apresentam 2 ou mais fatores de risco são considerados pacientes de risco moderado para náuseas e vômitos pós-operatórios e, portanto, está indicado a profilaxia intraoperatória antiemética. Naqueles pacientes com baixo risco, com nota de 0 ou 1, deve-se indicar também a profilaxia antiemética diante de cirurgias que são consideradas cirurgias de risco, como as cirurgias videolaparoscópicas, cirurgias de otorrinolaringologia, cirurgias de correção de estrabismo ou cirurgias de tempo prolongado. E essa profilaxia pode ser feita com uma gama de medicações antieméticas, como, por exemplo, os anticolinérgicos, como a escopolamina, os antihistamínicos, os antidopaminérgicos, como a prometazida, o droperidol, a metoclopramida, mas principalmente no intraoperatório, a anestesiologista costuma fazer uso
da dexametasona, que é um corticosteroide, e também dos antagonistas dos receptores do 5-HT3, como a ondansetrona. Essas medicações também podem ser utilizadas no pós-operatório para tratamento, caso o paciente venha desenvolver náuseas e vômitos. Uma outra complicação digestiva, mas felizmente rara, é a hepatite induzida por anestesia, que ela vai estar associada ao uso dos anestésicos inalatórios. O que acontece é que no metabolismo desses anestésicos, esses metabólitos se ligam ao fígado gerando macromoléculas. E naqueles pacientes que são susceptíveis, essas macromoléculas, elas são interpretadas como antígenos, fazendo com que desencadeie o quadro, que geralmente vai aparecer de 3 a 6 dias depois do operatório, um quadro de febre, anorexia, náusea, mialgia, erupção cutânea e eosinofilia. E pode ser um quadro, inclusive, de icterícia grave, com elevação de transaminase, bilirrubina e aumento do tempo de protrombina. A hepatite induzida por anestesia é um diagnóstico de exclusão, então deve ser excluída as outras causas de hepatite e, diante do quadro, deve ser instituído um tratamento de suporte. No caso de uma hepatite fulminante, está indicado o transplante de fígado em caráter de urgência. O paciente também pode apresentar no intraoperatório situações de reações anafiláticas e anafilactoides. Sendo reação anafilática, geralmente o quadro mais grave, que exige um tratamento imediato, que seria a reação chamada do tipo 1, que envolve a participação de IgE. E as reações anafilactoides têm um quadro semelhante, são reações do tipo 2, 3 e 4, mas não envolvem a participação de IgE. Foi encontrada uma incidência em anestesia variando entre 1 para 600 e 1 para 25 mil procedimentos, sendo que nos pacientes que desenvolveram um quadro de choque anafilático, a incidência de óbito chegou a ser de 3 a 9%. O que acontece, o que a gente pode observar na figura, o paciente é exposto ao antígeno, esse antígeno se liga à IgE, aos receptores de IgE que existem nos mastócitos e nos basófilos que estão circulando, e a partir dessa ligação ocorre a liberação, principalmente de histamina, mas também de outros mediadores, como os leucotrienos, as citocinas, o fator ativador de plaquetas, e isso é o que vai desencadear o quadro clínico. As medicações anestésicas que geralmente apresentam maior risco de reação alérgica são os bloqueadores neuromusculares, especialmente a succinilcolina e o rocurônio, seguido do látex, que geralmente costuma desencadear um quadro de clínica mais tardia, também seguido pelos antibióticos. Além disso, também pode ser causado por coloides e mais raramente por opioides ou hipnóticos, e em menor grau pelos anestésicos locais, que são considerados drogas muito seguras com relação a reações alérgicas. As manifestações podem ser cutâneas, como a gente pode observar, edema, eczema, eritema, mas que geralmente na anestesia as manifestações cutâneas são difíceis de ser observadas porque o paciente está totalmente coberto. Pode apresentar um quadro de manifestação cardiovascular, como por exemplo uma hipotensão não explicada, até uma parada cardíaca, ou de manifestações respiratórias, como sibilos, aumento de pressão das vias aéreas, ou como ao próprio broncoespasmo, como eu já citei. Diante da suspeita do quadro, deve ser instituído um tratamento imediato, com a suspensão da administração do agente que você acredita que pode estar causando esse quadro, além da interrupção da anestesia, da manutenção da permeabilidade das vias aéreas com oxigênio a 100%, expansão volêmica, nos quadros mais graves, a administração de epinefrina venosa e ressuscitação cardiopulmonar. Uma outra complicação que pode ocorrer durante o intraoperatório é um quadro de hipertermia maligna, que é uma complicação relacionada diretamente aos anestésicos inalatórios e a succinilcolina, especificamente a esses agentes. Ela apresenta uma incidência de 1 para 50 mil em procedimentos em adultos e 1 para 15 mil em procedimentos em crianças, sendo, portanto, mais comum em crianças e mais comum em pacientes do sexo masculino. É definida como uma afecção hereditária e latente
caracterizada por uma resposta hipermetabólica aos anestésicos voláteis e à succinilcolina, que provoca a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático de forma descontrolada. Isso leva a uma contração muscular prolongada e sustentada. É considerado uma alteração genética de padrão autossômico dominante, com penetrância variável, localizada no braço longo do cromossomo 19, no gene do receptor da rianodina. Então, essa clínica de contração muscular prolongada e sustentada é o que vai levar ao aumento do consumo de O2, ao aumento do metabolismo da glicose e, portanto, aumento da produção de calor, levando à clínica que o paciente vai desenvolver no quadro agudo, que é de taquicardia, de elevação progressiva do ETCO2, uma hipercapnia, taquipneia, rigidez de masseter, cianose, arritmias, hipertermia, sudorese, além também no quadro laboratorial da observação de acidose respiratória e metabólica, aumento de lactato, hiperpotassemia e também queda da saturação venosa de O2. Durante o quadro agudo, não existe nenhum exame laboratorial específico para o diagnóstico da hipertermia maligna. O único exame que existe, e é considerado o padrão ouro, é o teste de contração cafeína-lotano, que é realizado através de uma biópsia muscular, mas que só vai ser feita após superado o quadro agudo. Diante da suspeita do quadro agudo, deve ser instituído um tratamento com a interrupção imediata dos agentes desencadeantes, com hiperventilação com O2 a 100%, a administração do dantrolene sódico, que é a medicação específica para o tratamento da hipertermia maligna, que atua diretamente sobre os receptores da rianodina, inibindo essa liberação de cálcio, é feita na dose de 2.000 mg por quilo, sendo que essa dose pode ser repetida até o controle do quadro clínico. Além disso, também deve ser feito o resfriamento ativo com a infusão de medicação de volume resfriado por meio venosa, ou também por meio de sonda, ou por meio de sonda nasogástrica ou sonda uretral. Além do mais, tratamento de arritmias e da hiperpotassemia, que pode ser desencadeada pelo quadro. Com a resolução do quadro agudo, o paciente deve ser encaminhado para um centro especializado, ele e seus parentes, para que seja confirmado o diagnóstico e feitas todas as orientações. Nos últimos anos, o prognóstico dessa complicação se tornou bem mais favorável devido ao desenvolvimento da medicação específica, que é o dantrolene sódico. Outra situação comum também no intraoperatório é um quadro de hipotermia. A hipotermia ela vai ser definida como uma diminuição da temperatura central menor do que 36 graus Celsius. E no paciente anestesiado, é uma situação comum de ocorrer, visto que vários fatores podem favorecer com que a perda de calor pelo paciente, como, por exemplo, a inibição do centro termorregulador. O paciente vai estar com a superfície corporal mais exposta a um ambiente que geralmente é um ambiente frio. O paciente anestesiado também tem diminuição do metabolismo e diminuição da produção de calor. Geralmente essa perda de calor ocorre de 4 formas, sendo que principalmente durante a anestesia pela irradiação. 60% da perda de calor ocorre por irradiação, mas também pode ocorrer por evaporação, por condução, por convecção. E o que a anestesia faz é fazer com que haja uma queda abrupta de 0,5 a 1 grau na temperatura central do paciente, devido a uma redistribuição para a periferia causada pela vasodilatação periférica causada pelos anestésicos. Então, a situação de tremor e de desconforto é apenas o que a gente pode observar de consequências da hipotermia, mas a hipotermia ela tem consequências mais graves, como alteração da hemostasia, podendo levar ao aumento do tempo de cicatrização cirúrgica, redução da biodegradação dos fármacos, podendo levar a um acúmulo de fármacos no pós-operatório, aumento do consumo do O2 naquelas situações onde o paciente apresenta tremor, e isso faz com que haja um prolongamento da recuperação anestésica. Desse modo, deve-se sempre buscar adotar medidas que visam manter a temperatura fisiológica no intraoperatório, como, por exemplo, tentar monitorizar a temperatura durante todo o ato cirúrgico,
administrar soluções fisiológicas, tanto por via venosa quanto por via intramuscular, aquecidas, bem como o uso de sistemas de respiradores aquecidos e umidificados, além do aquecimento ativo, com o uso de colchões ou de mantas térmicas. Bem, o paciente também pode apresentar no intraoperatório quadros de complicações neurológicas, sendo uma delas a consciência intraoperatória acidental, que é uma complicação realmente desastrosa e indesejada, onde o paciente refere memória explícita de situações que ocorreram no momento em que ele estava sob anestesia geral. Geralmente as queixas são queixas auditivas, sensação de imobilidade, sensação de dor. Isso pode levar a quadros psicológicos graves no paciente, como, por exemplo, medo, ansiedade, distúrbios do sono, transtorno do estresse pós-traumático e até quadros de depressão. É uma situação mais comum de ocorrer em algumas situações, como, por exemplo, cirurgias de urgência, pacientes ASA 3 e 4, gestantes, pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, situações de grandes traumas, ou por falha do equipamento que administra doses inadequadas de anestésico. Geralmente é mais comum que aconteça nessas situações, porque esses costumam ser os pacientes mais graves, onde o anestesiologista costuma usar doses mais baixas de anestésico. Então, na prática atual, está indicada a monitorização cerebral durante o intraoperatório, tanto para evitar essa complicação, quanto para evitar o excesso de administração de doses de anestésico. Outra situação que pode ocorrer também é o delírio pós-operatório, que se constitui numa situação do paciente apresenta um quadro de confusão, de agitação, de alteração do nível de consciência no pós-operatório, sem que haja uma doença de base que justifique esse quadro. É uma incidência bem mais elevada em pacientes idosos, principalmente entre o primeiro e terceiro dia de pós-operatório, e particularmente naqueles pacientes que são submetidos à cirurgia cardíaca e cirurgia de prótese de quadril. Então, esse é um quadro que deve ser suspeitado do seu risco desde a avaliação pré-anestésica e deve-se buscar medidas para evitar essa complicação, como, por exemplo, evitar medicações como benzodiazepínicos, também evitar situações de hipóxia, de hipotensão, de distúrbio de eletrolítico no intraoperatório e também no pós-operatório tentar estimular a deambulação e a cognição o mais precoce possível, além de manter adequado controle da temperatura e da dor. Costuma ser um quadro de resolução rápida, costuma durar horas a dias e de efeito benigno. Além disso, o paciente também pode apresentar disfunção cognitiva pós-operatória. O que você vai observar nesse quadro é uma queda, um declínio da cognição, da atenção, do aprendizado, comparado aos níveis prévios que o paciente tinha antes da cirurgia. É uma complicação que, diferente do delírio pós-operatório, costuma ser mais prolongada, pode durar inclusive meses. É mais comum em idosos, em pacientes submetidos à cirurgia prolongada ou cirurgias de grande porte, também em reoperações, infecção pós-operatória, complicações respiratórias e cirurgia cardíaca. Outra complicação neurológica que é bastante frequente seria a cefaleia pós-punção meníngea. É considerada a complicação mais comum da anestesia subaracnoidea, com incidência um pouco inferior a 3%. O paciente vai apresentar uma clínica de uma cefaleia de forte intensidade, descrita como impressão pulsátil ou sensação de peso, principalmente na região frontal ou occipital, que piora com a posição sentada ou em pé e melhora com a posição deitada. Pode também ser acompanhada de náuseas e vômitos, de diplopia. E pode ser causada, o que se acredita é que ela é causada devido a uma alteração da homeostase normal do líquor. O que acontece é que naquele momento da punção, a lesão meníngea que foi realizada, o paciente fica perdendo o líquor por aquela lesão, numa velocidade mais rápida do que a capacidade de produção de líquor. Isso faz com que haja uma diminuição da pressão licórica
e provoca atração das estruturas intracranianas, como dos vasos e das meninges. Vai ser mais comum em pacientes jovens, gestantes, desatadas, com história prévia, ou quando se faz uso de agulhas traumáticas e de maior calibre. Costuma ser um quadro com resolução espontânea dentro de 7 dias. Em quadros mais leves se opta pelo tratamento conservador, com o uso de analgésicos, cafeína, repouso no leito e hidratação. No caso de cefaleia incapacitante, pode ser necessário um tratamento invasivo com o tampão sanguíneo, onde você faz um bloqueio peridural naquele mesmo local onde foi feita a punção meníngea e injeta 10 a 20 ml de sangue do próprio paciente. Geralmente, os pacientes afirmam alívio imediato da cefaleia após o procedimento. Algumas complicações neurológicas mais raras, mas que podem estar presentes, que deve sempre tomar cuidado, é, por exemplo, o hematoma espinhal, que vai representar um hematoma no local que você realizou a punção, e é uma complicação desastrosa, porque pode levar à isquemia do nervo e à paraplegia do paciente. Geralmente vai acontecer mais no espaço peridural, porque esse é um espaço que tem um plexo venoso mais vantajoso. Além disso, foi relatado mais em pacientes com anormalidades anatômicas, com alterações da hemostasia, pacientes em uso de anticoagulantes, e naquelas situações onde houve dificuldade nas realizações da punção. E diante do quadro, deve-se tentar suspeitar o mais rápido possível, intervir até no máximo 12 horas. O diagnóstico é feito com ressonância nuclear magnética e o tratamento é a drenagem cirúrgica do hematoma. Além disso, o paciente também pode desenvolver os sintomas neurológicos transitórios, que é uma condição benigna, onde o paciente se queixa de uma dor lombar e nas nádegas, irradiada também para a região dorso lateral das pernas, de modo bilateral. Pode estar associada também à desestesia, estando, portanto, restrita aos dermatómenos L5, S1. E foi uma situação mais observada naqueles pacientes onde se usou lidocaína numa cirurgia em posição de litotomia. E o que se acredita é que a lidocaína ela promove um relaxamento muscular maior, e isso favorece a maior tração e maior distensão dos nervos. Geralmente é um quadro de resolução benigna e espontânea. Também podem ocorrer lesões neurológicas devido que foram secundárias ao posicionamento inadequado, que vão ocorrer por causa de compressão, estiramento, isquemia, alterações metabólicas, trauma direto ou própria laceração do nervo. A sintomatologia costuma aparecer geralmente após 24 horas da cirurgia, e os principais nervos lesados são principalmente o nervo na, mas também alguns nervos do membro inferior, como o obturatório, o ciático. Os maiores fatores de risco são pacientes do sexo masculino e obesos, que ficam sob internação prolongada e na posição de litotomia. Por isso, no intraoperatório deve buscar sempre observar o posicionamento adequado do paciente, de preferência na posição anatômica, e a colocação de coxins nas regiões de pressão, para tentar evitar essa complicação que pode levar a sequelas permanentes. Também podem ocorrer complicações devido a falhas no equipamento. Uma falha do equipamento seria uma disfunção inexplicada daquele equipamento, apesar de estar com a manutenção em dia e de ter feito um uso prévio recente sem nenhuma disfunção. Ou então pode ser por uso indevido do equipamento, que aí já é uma falha humana, ou por falta de manutenção, ou por falta de preparo, ou mesmo por não saber, pelo uso incorreto daquele equipamento. Isso tudo pode desencadear qualquer uma das complicações que eu já citei. Em relação à mortalidade e anestesia, um levantamento mostrou que de todas as paradas cardíacas e óbitos perioperatórios imediatos, houve um risco de parada cardíaca de 5,6% em cada 10 mil casos, e um risco de mortalidade de 58,4% naqueles pacientes que sofreram parada cardíaca no intraoperatório. Embora tenham um prognóstico melhor do que as paradas cardíacas extra-hospitalares, a mortalidade continua sendo alta. Na maioria das vezes, esses episódios ocorrem em pacientes ASA 3 e 4, com idade menor do que 1 ano ou maior do que 80 anos. E como eu falei, embora o risco basal dos pacientes tenha aumentado, a mortalidade perioperatória tem diminuído nos últimos 50 anos, devido a todos os fatores que eu falei, de aperfeiçoamento de medicações, de monitorização, de protocolos.
E um estudo revelou que houve um declínio na mortalidade atribuível exclusivamente à anestesia, onde antes de 1970 eram 357 casos por milhão. Entre 1970 e 1980 passou a ser 52 casos por milhão. E entre 1990 e 2000, menor do que 34 casos por milhão, mostrando realmente que a segurança na anestesia tem aumentado ao longo dos anos. Então era isso, como eu falei, o tema era bastante extenso e eu tentei trazer as principais situações para vocês. Obrigada pela atenção. Como é?